Procon de Campinas lança cartilha para alertar os consumidores a não caírem em golpes. Campinas inicia o ano reforçando o combate à dengue em 29 bairros da cidade. A Comissão Especial de Estudos, que acompanha a construção das novas unidades escolares em Campinas, faz balanço das ações realizadas no ano de 2025. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 8 de janeiro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 1 minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já aparece aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que aparece aqui embaixo, é o 97829-3776. Ou você tem a opção de enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. É só apertar que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. O Procon Campinas lançou uma cartilha para quem quer aproveitar as promoções de início de ano com segurança. Então, sobre o conteúdo deste documento, dicas importantes, eu aciono a repórter Cassiane Alves, que tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Cassi. Olá, Gabriel, boa tarde para você, para todo mundo que nos assiste. É isso mesmo, mês de janeiro é aquele mês que as pessoas estão colocando as contas em dia, mas também há aquelas pessoas que estão em busca de algumas promoções, né? O momento que os lojistas aí, eles estão fazendo promoções, fazendo liquidações de produtos que não venderam no fim do ano. Então esse começo de ano é o momento para essas promoções, mas aí que tá o perigo também. Precisa ficar bem atento aí com as orientações, com as dicas para não cair em golpe. Por isso mesmo que nós vamos conversar agora com o diretor do Procon Campinas, Paulo Giglio. Como que é essa situação agora então, né, do Procon Campinas, que inclusive lançou essa cartilha, né, para o consumidor. Boa tarde. Boa tarde. Passadas as festas de final de ano, né, agora nós estamos passando orientação para as liquidações de início de ano, né? Então, realmente há interesse dos lojistas em fazer uma renovação de estoque. Isso ocorre na primeira quinzena de janeiro, né? E nós fazemos recomendações para que o consumidor aproveite algum desconto e que tenha segurança nessa compra. Quais são os riscos, Paulo, né? No caso da pessoa ela verificar um produto, o que ela precisa levar em consideração? Bom, como sempre recomendamos em outras ocasiões, primeiro, sempre fazer pesquisa de preços. Segundo, a compra à distância ou pela internet, evite clicar em links recebidos por redes sociais ou por e-mail. Você verifica aquela loja, aquele produto que lhe interessa, digite o nome daquele fornecedor no navegador do seu celular ou do seu computador, que aí você vai ter certeza que está sendo direcionado para o site correto e não para um site que imita o site verdadeiro, né? Além disso, verificar a política de troca, né? Nas compras feitas à distância, internet, telefone ou catálogo, há sempre a possibilidade de desistência, de arrependimento, em até 7 dias após o recebimento da mercadoria. E nos casos de produtos, né, de mostruário, né, que também tem algumas regras que precisam ser cumpridas. Essa questão é uma característica específica dessa liquidação de início de ano, porque realmente ao renovar os estoques, o lojista também pretende renovar o seu mostruário. Então ele pode vender produtos com pequenas avarias. Essas pequenas avarias não podem impedir a funcionalidade do produto. Então, uma geladeira pode ter um risco amassado, mas ela vai ter que funcionar como uma geladeira, né? Então, quanto a esses defeitos pré-existentes, não há direito de reclamação. Quanto à funcionalidade do produto,
como qualquer produto vendido, mesmo nessa condição, ele tem uma garantia legal de 90 dias para os bens duráveis. E as lojas podem oferecer garantia maior, de um prazo maior, de 1 ano, 6 meses, 2 anos, conforme o caso, né? No caso também de oferta de garantia, com produtos que sejam de mostruário ou produtos regulares, que estão em perfeito estado, a garantia estendida é uma prerrogativa do consumidor querer fazer essa contratação. Então, às vezes, você está no site, você está comprando um produto, aí já aparece na próxima tela, garantia de 1 ano mais tanto, de 2 anos mais tanto. Você pode se negar e a compra não pode ser inviabilizada, porque é um direito seu de fazer a escolha. E nesse caso, se porventura a pessoa clicou ali sem querer, não percebeu que entrou essa tela, conclui a compra, mas depois ela quer desistir dessa garantia estendida, qual o procedimento? Olha, no caso, já que ela clicou aceitando a garantia, ela deseja o produto, mas não deseja mais a garantia, a gente recomenda que a compra seja cancelada e feita uma nova compra. Aí o consumidor se atenta quanto a essa questão do valor adicional pela garantia estendida. Porque, no caso, ela ainda remanesce a possibilidade de devolver o produto e aí cancela tudo, garantia, frete, tudo, em até 7 dias após receber o produto. Perfeito. E, Paulo, nos casos de produtos que estão ali na loja, a pessoa ela vai até o local, tem um preço marcado ali naquele produto, mas quando ela chega para fazer o pagamento, o valor é outro. Isso acaba acontecendo também com frequência, né? Qual é o procedimento que essa pessoa tem que realizar, o que ela precisa fazer? O consumidor tem o direito de pagar o menor preço ofertado. Então, havendo divergência entre o preço da etiqueta e o preço do sistema, ou o preço da propaganda, ela vê uma chamada, olha, esse produto de tanto por tanto, era 10, agora está 7. Chega no caixa, está 9. Ela tem direito a pagar o 7. Perfeito, Paulo. Todas essas informações estão nesta cartilha. Como que o pessoal pode acessar, então, esse material? Esse material está disponível no site do Procon, que é procon.campinas.sp.gov.br, e também nós estamos sempre disponíveis para passar orientações específicas aos consumidores pelo telefone 151, que é um telefone específico do Procon no município de Campinas. Perfeito, muito obrigada pelas suas explicações. Tá aí então, Gabriel, dicas e orientações da cartilha que foi lançada agora no início do ano pelo Procon Campinas. Como então o diretor disse, esse acesso pode ser feito no portal do Procon, procon.campinas.sp.gov.br. Eu volto aí com você. Orientações importantíssimas. Muito obrigado a Cassiane Alves e também ao Paulo Giglio, que é o diretor do Procon, pelas informações. Vamos de entrevista aqui no Jornal Câmara Notícia. A inteligência artificial é um assunto que tem sido analisado, discutido por conta do potencial que possui. Não é apenas uma inovação tecnológica, respondendo perguntas, e sim um fenômeno social, político, jurídico que exige reflexão ética. É uma ferramenta que tem sido utilizada para a eficiência, a inovação e cada vez mais aprimorada. Agora, e quando a inteligência artificial é utilizada no direito? Em provas que são analisadas, na construção de estratégias, nos riscos e até em decisões. O quanto é benéfico e o quanto é perigoso essa utilização. Para nos explicar o atual cenário e expor a realidade, eu converso agora com o Alexandre Rodrigues, ele que é PhD, mentor em IA e neurociências aplicadas aos negócios, é autor do livro IA aplicada ao direito. Então, muito obrigado, Alexandre, primeiramente pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar do nosso telejornal, aqui o Jornal Câmara Notícia. E primeiro, né, desde quando você estuda IA, como é que enxerga esta ferramenta? Seja bem-vindo e uma boa tarde. Muito obrigado, então, pelo convite, né? É uma grande honra estar aqui, podendo falar sobre esse assunto, muitas vezes bastante polêmico, realmente, né? A aplicação da IA em outros campos que não seja o campo da própria computação.
né? E hoje isso se tornou uma realidade realmente a todos os campos profissionais, e a gente acaba percebendo que aquele profissional que não se atualiza, né, não encara essa onda de frente, acaba realmente ficando para trás em relação a outros profissionais que já aderem, né? Ou pelo menos buscam conhecer um pouco mais os potenciais deste novo campo que se tornou, nos últimos 5 anos, mais acessível, né? À grande massa, a grande população, e não somente restrita a grandes empresas que tinham já essa tecnologia ao seu uso por muito tempo, né? E Alexandre, isso de fato, né, vem ganhando uma notoriedade nos últimos anos. É algo realmente muito recente ou tem aparecido agora, mas os estudos sobre essa inteligência artificial já têm mais anos? Não, o estudo da IA, ela remonta à Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, lá na Segunda Guerra Mundial já foi construído sistemas de decodificação de mensagens, né, do inimigo, ou seja, da Alemanha, em prol de você conseguir, através de funções computacionais, desvendar essas mensagens criptografadas, né? E com isso se deu, então, um início, né, do que poderia ser uma inteligência de máquina capaz de tomar decisões, capaz de trazer resultados não evidentes, mas aleatórios conforme o contexto, né? Alexandre, de que maneira a inteligência artificial já atua na advocacia, nos tribunais e até na forma como o sistema de justiça brasileiro opera? Então, isso é um tema muito interessante que eu abordo no livro, né? Mas até como um grande alerta, porque eu mentoro muitos advogados, né? Muitos profissionais do direito nesse campo, além de outros profissionais também que querem introduzir esse tema à sua vida profissional, e a gente percebe ainda, além de uma resistência em cima da utilização da IA, várias questões relacionadas até à própria ética no trabalho. Então, muitos acham que estão infringindo questões éticas quando utilizam da IA, muitos acham que a IA não traz o resultado que eles poderiam buscar e tentam trabalhar dentro daquele status quo que eles já vêm trabalhando por muito tempo. Mas o que eu tento demonstrar nesse livro, né, nesse lançamento desse livro da IA voltada ao campo do direito, não é, obviamente, a construção de uma peça. Isso, o advogado, por natureza, né, o profissional do direito, por natureza, ele precisa saber fazer. Então, assim, a partir do momento que você se torna efetivamente um profissional desse campo, existem lá algumas características fundamentais que você precisa se propor a conseguir realizar. Obviamente que a gente percebe muitos profissionais utilizando a IA para complemento de uma peça. Então, ela faz uma revisão de tema, ela faz uma complementação de algum texto, ela ajusta, né, algum cenário. E o que eu venho mostrar nesse livro, então, são ferramentas que apoiam o advogado dentro da sua profissão e não o ensinam a fazer a sua própria profissão, o que é algo bastante interessante, porque a gente não discute a substituição do advogado, a gente discute sim o aprimoramento e o refinamento das suas competências utilizando uma ferramenta que hoje tem um potencial incrível. Então, por exemplo, você pode testar a sua peça, por exemplo, como ela poderia ter sucesso num tribunal, como ela poderia ter sucesso num desfecho, num cenário de tomada de decisão, quais as possíveis decisões que poderiam advir, né, dessa instrução que você construiu, por exemplo, quais vieses cognitivos estão envolvidos por trás desse storytelling que você está montando, né, para aquele cenário. Então, o que a gente acaba percebendo é que o potencial desse profissional ele acaba se impulsionando porque ele não faz mais aquele copia e cola, entende? Ele agora consegue personalizar de uma forma tão incrível, né? Tão, vamos dizer assim, focada dentro de um tema específico, que nenhum tipo de peça que ele vá construir daqui para frente vai ser igual a outra. Então, isso potencializa o seu sucesso, isso diminui a sua carga cognitiva de ter que racionalizar em cima
construção de elementos que ele pode usar a IA para fazer e ele focar a sua energia mental no que realmente é relevante, no contexto, nas evidências, né, de como ele vai abordar aquele tema, que tipo de expectativas que ele vai ter em relação àquele tema, quais são os objetivos que ele vai ter em relação àquele passo que ele está dando, né? E a IA vai servir então como suporte, e que é o que realmente hoje grandes profissionais estão fazendo. Você pode perceber que dificilmente você vê profissionais que utilizam da sua inteligência serem substituídos pela IA. Eles se aprimoram, eles se refinam, eles potencializam isso. Então, quem defende a IA, olha a inteligência artificial por esta perspectiva. Quem ainda trabalha a IA como um grande mito, como um grande medo, como algo ruim para o seu negócio, é porque ainda está vivendo naquele mundo do copia e cola, daquele mundo da automatização, daquele mundo que você utiliza muito menos a sua inteligência para você trabalhar. E, obviamente, você vai ter uma IA que vai substituir pessoas que não potencializam a sua inteligência, entende? Então, assim, a gente não está aqui para substituir ninguém, a gente está aqui realmente para potencializar. Eu vou chegar já nessa questão do medo também, mas antes, existe ética para a inteligência artificial ou ela executa e responde tudo que for demandado? Porque esse é um receio que as pessoas têm, né? Até onde quem está utilizando a inteligência artificial vai saber utilizar para o bem e até onde a inteligência artificial pode ir para um caminho perigoso, Alexandre? Então, existem algumas restrições de base, né? Ou seja, para você lançar um produto como esse, por exemplo, para você lançar um ChatGPT, um Gemini, um Grok, ou qualquer LLM hoje que esteja no mercado, ou pelo menos as mais relevantes, você tem uma construção ética por trás disso, através das próprias leis dos países, né, que integram, então, a distribuição e a permissão da utilização desses softwares. Então, por exemplo, se você colocar ali, me ajude a construir uma bomba atômica, ele vai dizer que ele não tem essa capacidade de passar essa informação. Me instrua como eu posso fazer para roubar um banco. Ele não vai te estimular a fazer esse tipo de situação, entendeu? Porque ele tem algumas restrições éticas de base. Obviamente que, apesar dessas restrições éticas de base, você tem uma certa flexibilidade que você pode trabalhar. Então, a gente diz o quê? Que a IA ela já vem doutrinada de fábrica com as suas restrições éticas de base. Agora, o ser humano tem as suas também. Então, assim, a forma como você vai utilizar isso depende muito mais eticamente do operador do que da ferramenta em si. Né? Então, por exemplo, com a pólvora, você pode fazer um fogo de artifício ou você pode fazer uma bala de canhão. Então, quer dizer, cadê a ética nesse contexto? Entendeu? A ferramenta é a mesma, mas a forma como você utiliza ela, né, e atinge os seus objetivos depende muito mais da ética profissional do operador do que da ferramenta em si. Ô Alexandre, com a sua experiência neste assunto, a gente pode dizer que no Brasil, este assunto de inteligência artificial, ele precisa passar por uma regulamentação ou pelo menos uma discussão do assunto, ter uma maior aceitação cultural e melhorar a infraestrutura tecnológica? Sem dúvida alguma, né? Todos os países, eu moro aqui em Portugal há muito tempo também, e a gente acompanha também o desenvolvimento disso aqui na Europa. Todos os países, né, todos os blocos estão muito mobilizados em matéria de regramento, de estrutura de uso para IA para todos os contextos. O Brasil também não é diferente, o Brasil também compõe, né, as suas leis para uso da IA, onde usar, como usar, e isso é um assunto bastante discutido. A velocidade da construção de ferramentas, ela acelerou muito mais do que a velocidade de discussão sobre práticas que podem ser utilizadas com esse recurso. E hoje elas estão tentando se equivaler e se equilibrar. Agora, a questão, obviamente, do uso desse tipo de ferramenta para determinados campos, a gente precisa entender que é algo inevitável. Então, você vê, por exemplo, uma grande onda vindo ao seu favor, né, vindo ao seu encontro, você tem duas opções, ou você tenta correr dessa onda, né, ou você tenta surfar essa onda. Né? Então, a gente vê ainda muitas pessoas tentando correr dessa onda, achando que ela não vai atingir, achando que
ela está numa zona de conforto que isso não vai alcançar, e a gente acaba percebendo que a onda está entrando na nossa vida, né? Alguns entendem isso como algo ruim, outros entendem como algo bom, mas é como a energia elétrica. A energia elétrica, quando entrou na vida da humanidade, ela também trouxe algumas restrições, ela também tirou alguns empregos, né? Mas, em compensação, ela trouxe também muitos benefícios. Hoje em dia, é impossível viver sem energia elétrica. Então, vai chegar um momento, nos próximos 2 ou 3 anos, talvez, que você não vai viver sem a influência de uma inteligência artificial por trás de qualquer tipo de situação que você esteja. Você está no seu carro usando o GPS, tem uma inteligência artificial por trás. Você está no seu carro e você precisa trabalhar o consumo por litro, você vai ver ali, né, uma inteligência artificial aplicada num chip que vai vir integrado nesse equipamento. Então, assim, o que que eu prego para as pessoas, né? O que é inevitável, resolvido está. Então, é inevitável que a IA venha e ela tome o seu espaço, né, e a sua influência dentro de cada dentro de cada tipo profissional. Então, esse livro ele vem para mostrar que ela não é um inimigo, ela pode ser o seu amigo, né? Mas ela também pode ser, obviamente, o seu inimigo, caso você simplesmente tire isso completamente da sua vida, né? E ache que você vai remando contra a maré, né? Tentar destruir uma onda que é inevitável, né? Alexandre, a minha próxima pergunta era exatamente sobre isso, né? Porque eu enxergo duas vertentes que ficam muito claras, né? Um lado querendo estudar muito mais, estimulando, pesquisando, ou para o lado pessoal, que a gente vê nas redes sociais, ou até para o lado profissional, para otimizar as questões dentro de uma empresa, e um outro lado ainda muito reticente, dando exemplos dessa questão de substituição de emprego, do consumo de água, de energia, o quanto pode ser maléfico na mão de algumas pessoas, das crianças utilizando. Na sua visão, ela veio para ficar, e esse lado que ainda é reticente, que vê ainda muitas coisas negativas, ao longo dos anos vai acabar se curvando ou vai conviver de uma maneira mais prática no dia a dia com ela? Então, eu sempre busco o exemplo da digitalização, por exemplo, através do AutoCAD. Quando o AutoCAD entrou no mundo, né, ele aposentou muito arquiteto, muito engenheiro, né, muito desenhista que estava acostumado a desenhar lá o seu projeto no papel. Então, ou seja, ele não acompanhou essa onda e ele preferiu abandonar, se aposentar e encerrar sua carreira ali. Hoje a gente não vive mais sem um sistema de desenho via computador. Então você precisa alterar uma peça, alterar uma casa, colocar uma janela numa parede, com 2 cliques você faz isso. Então, assim, a IA, ela vem exatamente para nos auxiliar. Então, a partir do momento que você entrega, por exemplo, né, como você acabou de falar, uma IA totalmente livre de restrições para uma criança de 10, 12, 15 anos, a responsabilidade não é da IA, o que ela vai fazer com essa criança. A responsabilidade é sua, porque você não organizou, né, a sua estrutura familiar de forma a permitir que uma criança interaja livremente com uma IA e tire todas as suas dúvidas também com uma IA, entende? Então, assim, o papel do pai nunca será substituído para resolver um problema de um filho, para conversar sobre assuntos delicados com seu filho, mas se o pai não faz, essa criança inevitavelmente vai perguntar para o ChatGPT o que ela faria naquele momento. Se uma criança não tem a liberdade de conversar com seu pai, ela vai conversar com um sistema que não o julga. Então, o ChatGPT ganhou muito espaço porque ele não vai julgar uma criança dos sentimentos que ela está sentindo nesse momento, e isso a deixa confortável. Então, a partir de um momento que você julga pessoas, julga o seu funcionário, julga o seu filho, julga a sua esposa, ela vai para um sistema que não o julga e traz informações que se encaixam dentro da sua realidade. Então, assim, esse espaço, né, ele pode ser mais permissivo ou menos permissivo a partir do momento que o ser humano não faz a sua parte como deveria. Então, assim, a IA, ela é uma ferramenta muito poderosa, mas é como você disse, ela avança para os 2 lados. Ela está disponível para ajudar dentro do que ela aprende, né? O que ela aprende é o quê? São históricos
né, de demandas, de artigos, de sequências, né, que ela vê o comportamento humano como ele funciona. Então, ela vai sugerir o que ela é treinada a fazer. Né? Então, a partir do momento que você não faz a sua parte, obviamente você está externalizando isso a algo que vai substituir você, né? Até a utilização sempre com responsabilidade. Alexandre, infelizmente o nosso tempo está encerrado, mas quem se interessou pelo livro e aplicado ao direito, como que encontra? Encontra na Amazon, né? O livro é esse aqui, tá lá disponível, né, para todo mundo. Também no meu Instagram, no @neuroexpert também, para quem quiser conhecer aí mais sobre esse tema, tem ali vários posts, né, várias dicas. Pode me chamar também, fazer perguntas, né? Eu estou sempre à disposição. É um tema que realmente adoro muito de conversar e é um tema, como você disse, que é bastante relevante, principalmente para o nosso momento, para o nosso país hoje, né? E as questões jurídicas envolvidas. Então, muito obrigado, gente, pelo espaço. Eu que agradeço, até uma próxima oportunidade, ao Alexandre Rodrigues, participando ao vivo aqui do Jornal Câmara Notícia, especialista, falando sobre inteligência artificial no campo do direito, mas também em outras áreas. Certamente, ao longo deste ano, nós vamos falar bastante sobre este assunto. Bom, vamos com as notícias da metrópole, porque foi intensificado o combate à dengue em 29 bairros aqui de Campinas. A Secretaria de Saúde de Campinas publicou o primeiro alerta de arboviroses de 2026, identificando 29 bairros do município sob o alto risco de transmissão de dengue. Diante do cenário, a Prefeitura intensificou o combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor que também é responsável pela disseminação do Zika vírus e da chikungunya. O alerta ele tem 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é a comunicação com a população, com a sociedade e transparência, alertando para quais bairros existe o maior risco de transmissão e aonde as equipes estão atuando de maneira mais intensa. O segundo objetivo é para comunicar à população de que as nossas equipes estão nesses territórios, vão fazer os trabalhos e para a população ter certeza de que pode abrir a porta, pode receber os agentes, que a gente vai fazer um trabalho ali em toda essa região. E o terceiro objetivo principal é o objetivo que se refere a chamar a população, convocar essa população a atuar junto com o poder público no combate ao mosquito. As regiões Norte e Suleste são as que mais possuem mais áreas com alto risco de transmissão da doença, com 7 cada. E elas são Vila Itália, Vila Proust de Souza, Vila Teixeira, Vila IAPI, Jardim Magnólia, Jardim do Vovô, Residencial Parque Bandeirantes e já na região Suleste, o Jardim São Gabriel, Jardim São Vicente, Vila Formosa, Jardim Bom Sucesso, Jardim Centenário, Fundação Casa Popular e o Parque Industrial. Todos esses bairros estão com risco de transmissão. Os bairros que fazem divisa no entorno desses bairros, que não estão nominados, mas que estão ali no entorno desses bairros, também existe esse risco. E a gente traz destaque a 2 deles, que é o Fundação Casa Popular e o Parque Industrial, por ter uma alta pendência, ou seja, as equipes vão trabalhar nesses territórios, mas a população tem uma certa dificuldade de receber o agente. Levantamento da Secretaria de Estado de Saúde aponta que 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das casas. Por isso é importante que a população receba os agentes que estão trabalhando nos bairros. A gente faz um apelo à população de que a gente precisa que esses agentes entrem nas casas para que eles consigam tirar os criadouros e remover esse risco. No caso da pessoa não estar em casa, ela pode, sabendo que esses bairros estão em alerta, tomar os cuidados. 10 minutos por semana vai fazer diferença. Procurar lugares onde pode acumular água e eliminar esses criadouros para o mosquito não nascer. Na casa da Dona Maria de Fátima, a situação está controlada porque ela toma todos os cuidados necessários. Se todo mundo fizesse a parte, não teria dengue, né? Mas limpar seus quintais, pôr água no prato com os furinhos, como você vê aqui, né? Tudo é desse jeito. E graças a Deus nunca houve esse problema. Então eu acho muito importante. Diferente da Dona Maria de Fátima, o Luciano já pegou a doença mais de uma vez e sabe da importância dos trabalhos dos agentes. Sentir na pele é complicado. Na verdade, né, se todo mundo fizer um pouquinho, ajuda bem. A gente aqui em casa, a gente toma as medidas
né, que todo mundo vai informando, a gente vê em mídia, ó, faça isso, faça aquilo, a gente vai fazendo, né, para não prejudicar nem a gente, nem os vizinhos também, né, porque se pega um, pega todo mundo, aí é complicado, né. Em caso de dúvida sobre a identidade dos profissionais, o telefone 156 atende de segunda a sexta-feira. Já nos fins de semana e feriados, o contato é com a Defesa Civil pelo 199. As orientações principais é ficar de olho em lugares que possam acumular água. O mosquito, ele é um mosquito muito bem adaptado ao meio urbano, então ele vai procurar lugares onde um pouquinho de água, ou mesmo que não tenha água ainda, mas que possa vir a ter com uma chuva, ele vai botar os ovos. Os ovos vivem por até 1 ano, mesmo sem água, e daí se tiver uma chuva e aquele local tiver água, o mosquito vai conseguir se desenvolver. Então, tomar cuidado com vaso de planta, remover o pratinho, calhas, caixas d'água. A caixa d'água tem que ser telada. As calhas precisam ser limpas, tirar areia, tirar folhas que possam acumular. Ralos que não são utilizados ou vasos sanitários também devem ser tapados ou fechados. Com todos esses cuidados, um olhar atento para dentro da casa, que é onde tem 80% dos criadouros do mosquito, a gente vai conseguir enfrentar esse mosquito. 12:31. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias da metrópole, agora falando sobre emprego. É sempre bom, né? Início de ano, para você que está desempregado, disponível para o mercado de trabalho, ou para você que quer mudar de área neste ano, preste atenção, porque no Centro Público de Apoio ao Trabalhador aqui de Campinas, mais de 600 vagas estão disponíveis para esta quinta-feira. Olha só. Há vagas para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, alinhador de veículos, analista de logística de transporte, armador de estrutura de concreto armado, atendente de loja. Esta vaga é específica para pessoas com deficiência. Barman, bombeiro hidráulico, cozinheiro, eletricista, jardineiro, laboratorista de concreto, lubrificador industrial, masseiro, massas alimentícias, mestre de obras, monitor de câmeras de segurança, motorista de caminhão guindaste e pedreiro. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da. A unidade do Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. Hora das notícias do Legislativo, porque durante todo este mês de janeiro nós estamos mostrando os trabalhos realizados pelas comissões. Hoje é a vez da Comissão Especial de Estudos de Combate à Dengue. Presidida pelo vereador Dr. Ianco e contando com a participação dos vereadores Paula Haddad, Gustavo Peta, Vini Oliveira e Carlinhos Camelô como integrantes da comissão, a Comissão Especial de Estudos para promover debates e discussões de medidas de prevenção e combate à dengue da Câmara Municipal de Campinas realizou 2 reuniões ao longo do ano de 2025. O primeiro encontro centrou-se na análise do cenário da dengue tanto em Campinas quanto no Brasil, destacando as estratégias essenciais de prevenção e combate necessárias. A dengue ela é bem sazonal, tem anos que ela vem um pouco mais fraca, tem anos que ela vem com bastante importância, relevância, cometendo muitos cidadãos, munícipes. Então realmente a dengue é uma doença que mata, é gravíssimo, né, o que ela causa, aqueles que adoecem de dengue.
Hoje, graças a Deus, nós temos vacinas aí, inclusive o Butantan lançou uma vacina recente que vai contemplar aí grande faixa, grande, né, quantidade de pacientes e de cidadãos, então isso vai ser muito oportuno. Mas, né, essa comissão de muita importância trouxe primeiro um panorama, né, através da primeira reunião, um panorama aqui do município e das ações de contenção da evolução da doença. Muito tem se feito, nós não podemos dizer que a cidade, né, está aqui esperando as coisas acontecerem. Não, eles têm trabalhado muito, têm trabalhado de forma muito atuante. A segunda reunião, por sua vez, foi dedicada à apresentação e discussão das inovações tecnológicas disponíveis para o combate eficiente ao vetor da doença, o mosquito Aedes aegypti. A doença é traiçoeira e o mosquito é um mosquito que se adapta cada vez melhor ao ambiente. Ele é perigosíssimo. Ele é muito habilidoso para escapar, para fugir, para se desenvolver, para procriar. Então, tem também muita gente boa, melhor que o mosquito, desenvolvendo alternativas e estratégias para combater essa tragédia que é esse mosquito, que infelizmente, além da dengue, também transmite a Zika vírus e a chikungunya. Então, nós temos que tomar atenção, porque às vezes a gente consegue diminuir, arrefecer um pouquinho a dengue, mas pode aparecer chikungunya e Zika vírus, que em outros estados já aconteceu. Então, o nosso foco é combater o mosquito, através de medidas para diminuir os criadouros, enfim, combate ali, né, local e também as ações inovadoras para esse combate. E nós temos inúmeras, então foi bem bacana, gostamos bastante do que a comissão nos trouxe de conhecimento e de medidas para a gente tentar combater, né, essa doença trágica que infelizmente ainda comete o nosso país. Dr. Ianco ainda falou sobre a continuação dos trabalhos da comissão para este ano de 2026. A partir do retorno do recesso, estaremos mais uma vez trazendo em pauta esse debate, trazendo pessoas e o que a gente pode fazer para diminuir o impacto dessa doença que, reitero, é trágica para o nosso país, para a cidade de Campinas. A Comissão Especial de Estudos para Acompanhamento da Construção das Novas Unidades Escolares encerrou os trabalhos de 2025 após 2 reuniões realizadas aqui na Câmara. O colegiado discutiu a expansão da rede municipal de ensino e a demanda por novas unidades em regiões prioritárias aqui da cidade. Presidida pelo vereador Igor Diego, a Comissão Especial de Estudos para Acompanhamento da Construção de Novas Unidades Escolares em Campinas realizou 2 reuniões ao longo de 2025, com foco na ampliação da rede municipal de ensino. Na primeira reunião, nós chamamos aqui o Conselho Tutelar, convidamos para trazer as contribuições, os desafios, porque o Conselho ele é aquela porta de entrada que muitas vezes as mães acabam procurando em busca de uma vaga. E eles têm essa noção. A segunda reunião nós já convidamos o Poder Executivo, a secretária Patrícia, o presidente da FUMEC, o Ari Piscinato, também. É importante ressaltar que no primeiro mandato aqui do prefeito Dário, conseguimos construir 16 novas creches na cidade de Campinas. Só que agora nós estamos vendo que alguma dessas creches está sobrando vaga, enquanto algumas regiões, por exemplo, a região do Viracopos, Campo Belo, está faltando vaga. Então nós temos uma demanda e uma dificuldade na cidade, que às vezes é encontrar um vazio urbano, um lote, para construir a escola naquele lugar que a demanda exista. Então é importante que essa comissão possa entender como que está sendo pensado esses pontos que a comunidade acaba nos perguntando, para entender como que eles vão fazer para superar essa questão de terreno no território que mais precisa de vaga. Entre os encaminhamentos, a comissão deliberou pelo convite ao Poder Executivo para apresentar informações detalhadas sobre as obras em andamento. Também foi sugerida a análise da ampliação do ensino em período integral para o agrupamento AG3. A secretária também trouxe um panorama geral. Quantas crianças do AG1, AG2, ou seja, por classificação, estão esperando na fila, quais são essas regiões. Agora, com essas informações mais completas, a Câmara Municipal poderá cobrar, fiscalizar e também contribuir, para que
essas novas unidades sejam construídas de maneira efetiva e com responsabilidade. Então eu não tenho dúvida que o prefeito conseguirá, né, junto com a Câmara, nós conseguiremos aí fazer a construção, mas que ela seja de maneira consultiva, correta, que atenda à demanda. Para o presidente da comissão, o trabalho desenvolvido representa um passo importante para garantir mais acesso e qualidade na educação pública. O trabalho da comissão ela será estendida, né? Porque ainda nós temos que discutir junto ao governo do estado. Eu conversei com o governador Tarcísio e ele assumiu um compromisso de trazer também novas escolas para a cidade de Campinas, para que essa responsabilidade não seja apenas do município. O prefeito Dário tem a previsão de construir 10 novas unidades escolares na sua gestão, com início no ano que vem, e o governo do estado também. Então essa interlocução da Câmara Municipal, da comissão nossa, né, do partido, do prefeito e do governador, pode ajudar e muito fazer essa ponte entre a demanda e a realização. Hora de conferirmos uma análise, um balanço dos trabalhos realizados pela Comissão de Política Urbana, presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti. A Comissão de Política Urbana da Câmara, que tem como presidente o vereador Arnaldo Salvetti e como membros os vereadores Nick Schneider, Carmo Luiz, Carlinhos Camelô e Wagner Romão, realizou uma audiência pública e debateu o projeto de lei complementar sobre o licenciamento para obtenção do alvará de execução autodeclaratório para obras no município de Campinas. Foi uma reunião que a gente discutiu bastante, porque eu acho que isso destrava a questão das obras, da questão de aprovação no Departamento de Urbanismo, no CEMURB, vem ajudar muito ao prefeito a resolver o problema gravíssimo que está muitos processos parados na secretaria. A questão do autodeclaratório, ele destrava realmente, né, a questão do alvará para construção e vem a somar a cidade no desenvolvimento e na construção de novas obras. O presidente da Comissão de Política Urbana, vereador Arnaldo Salvetti, abordou a expectativa para este ano de 2026. Para 2026, eu acho que a gente tem um trabalho árduo na Câmara Municipal de Campinas, estudar também as novas áreas, as novas implementações do governo, verificar de forma conjunta com os membros o melhor debate para Campinas na comissão. É uma comissão importante, uma comissão que traz para Campinas, vocês estão vendo, o Hospital Metropolitano, a questão do autodeclaratório e outras coisas que a gente está discutindo para Campinas, para poder cada vez mais melhorar a vida do cidadão campineiro e da região também, porque Campinas é uma metrópole, né? Tudo que você aprova aqui, que você discute aqui, acaba repercutindo na região. Então, eu acho que a comissão para o ano que vem tem mais estudos, é uma comissão importantíssima, como eu disse, e vamos trabalhar para melhorar cada vez mais a vida do cidadão. A Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes encerrou 2025 com uma série de debates e articulações na rede de proteção do município. A Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes da Câmara de Campinas foi criada para defender e fortalecer os direitos da infância, atuando no acompanhamento das políticas existentes, na fiscalização das ações do poder público e na identificação de demandas que ainda precisam ser atendidas no município. Presidida pela vereadora Débora Palermo, a iniciativa realizou 3 reuniões intersetoriais em 2025. Os encontros reuniram representantes de diferentes áreas para discutir fluxos de atendimento, desafios e estratégias de fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância. E o que estava acontecendo? Nem toda a rede, que é a educação, saúde, assistência, esporte, segurança pública, estavam participando. E a lei diz que é obrigatória a participação de todos,
para que a gente construa políticas públicas, ela não pode ficar só na assistência social, ou só na saúde, ou só na educação. Ela é uma política que ela perpassa por todas as secretarias. A criança, ela precisa ser atendida por todos, então ela precisa que todos acompanhem o debate e façam cada um a sua parte. Então nós conseguimos fazer esse levantamento e melhorar muito a participação nessas reuniões intersetoriais. Além das reuniões, a frente também trouxe para o centro do debate o aumento dos casos de suicídio e adultização. Que hoje, no novo boletim SIS-9, apontou como a principal denúncia, principal apontamento de denúncias do boletim SIS-9, da comunicação da rede da saúde para o boletim SIS-9. Então, nós temos hoje uma grande preocupação com essa questão da ideação suicida e tentativa de suicídio, e suicídio principalmente entre adolescentes. Então, é uma pauta que a gente discutiu com a saúde, com a educação, com a ciência social, que precisa ter um olhar muito atento com essas crianças e esses adolescentes, um atendimento muito sistemático para que esses índices diminuam de forma grande, né? A gente espera isso. E falamos sobre a adultização precoce das crianças também, que é outra pauta, inclusive teve todo aquele debate, que a gente fala há muito tempo, eu desde o conselho, os 12 anos, a gente sempre combateu isso, de deixar a criança ser criança, não passar o carro na frente dos bois. Deixa cada fase da vida a pessoa curtir, ser criança, depois ser adolescente, depois ser adulto, cada coisa na sua fase, que queimar barreiras traz um problema muito sério depois nessa pessoa adulta, que só as terapias conseguem superar. Outro debate de extrema relevância, de acordo com a vereadora Débora Palermo, foi a destinação do imposto de renda para o Fundo da Criança e Adolescente da cidade de Campinas. Toda pessoa física ou jurídica pode e deve destinar o imposto de renda para o fundo da criança ou para o fundo do idoso, sem que isso custe nada, não custa nada mais para o contribuinte. Quem tem a restituir, restitui tudo integralmente, e quem tem a pagar, abate do pagamento. E esse dinheiro fica na cidade, no fundo da criança ou no fundo do idoso. Então, não vai para Brasília. Ele fica aqui na nossa cidade e é investido em políticas públicas para a criança e para o idoso. Então, a pessoa física ela pode destinar até 6% do imposto de renda e a pessoa jurídica até 1%. Lembrando, mais uma vez, que não é descontado da pessoa física nem da jurídica e fica na nossa cidade. E a maior parte da população não sabe disso. Então, os técnicos da Receita Federal vieram, fizeram esse debate, mostraram como faz, que tem que ser na declaração integral, não pode ser na simplificada. Mas eles fazem também em qualquer espaço, quem quiser chamá-los, eles fazem essa apresentação para que a gente consiga aumentar essa arrecadação. Que hoje a Campinas poderia arrecadar 176 milhões aproximadamente para o fundo da criança e para o fundo do idoso, né? E hoje nós arrecadamos mais ou menos 2 milhões só. Então ainda a gente está muito pouco, muito longe do que poderia. Imagina o que a gente poderia investir nessa rede de proteção da criança, principalmente em situação de vulnerabilidade social, e agora os idosos, que tem aumentado a população idosa, e a gente tem muito pouco para os idosos. Então eu aproveito esse espaço para falar para as pessoas, se quiserem saber mais, liga aqui no gabinete, a gente informa, a gente ajuda. Falei com o Sindicato dos Contabilistas, nós vamos reunir todos os contadores, os contabilistas, para a gente poder falar, para que eles falem com os empresários, para a gente poder aumentar essa arrecadação na nossa cidade. Daqui a pouco, à 1h da tarde, a Ponte Preta enfrenta o Real de Roraima pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Macaca já está classificada à segunda fase, entra com uma equipe reserva. Um empate já garante a primeira colocação. O adversário já está eliminado e claro que amanhã a gente conta a história desta partida. Olha só, durante o mês de janeiro, a Mata de Santa Genebra oferece uma programação especial de férias, com visitas autoguiadas gratuitas para quem busca lazer, contato com a natureza, aprendizado ambiental. Por isso, o repórter André Aranha está no local com todas as informações.
Seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Eu estou justamente na trilha aqui do Jatobá, que tem 260 anos. Pois é, uma bela oportunidade aí para as pessoas que queiram aproveitar as férias de uma maneira diferente, porque são atividades realmente bem interessantes. Para a gente entender, claro, como funcionam as atividades, estou aqui com a Sabrina, que é bióloga, sabe tudo e mais um pouco aqui sobre a Mata Santa Genebra, até porque está há pouquinho tempo aqui, né, Sabrina? Boa tarde. Boa tarde. Fazem 22 anos que eu trabalho aqui na Mata de Santa Genebra, nesse patrimônio aqui ambiental do município de Campinas. Bom, como são as atividades? Conta pra gente. Então, aqui a gente tem várias atividades, né, de uso público e educação ambiental, voltado para escolas e também para o público em geral, que são essas que a gente abriu agora inscrição, né, para o mês de janeiro, que são as visitas autoguiadas. Para se inscrever nessas visitas, né, é só entrar no nosso site da Fundação, que é o FJPO Santa Genebra.sp.gov.br, visita autoguiada. Então é toda quinta, sexta e sábado, o período da manhã, quinta e sexta, manhã e tarde. Então a pessoa pode escolher o dia da semana, o horário que quer vir visitar e fazer a inscrição então no nosso site. Bom, a gente está aqui na trilha do Jatobá. Como eu disse, 260 anos, é isso? Isso, Jatobá, a gente fez uma estimativa, né, de vida, ele tem aproximadamente 260 anos. É mais velho, né, do que o próprio município de Campinas, né? Aqui na mata a gente tem outras espécies também mais antigas, tem um jequitibá com mais de 400 anos de idade, então é uma mata ainda bem preservada, né, e cuidada pela Fundação José Pedro de Oliveira. Bom, inclusive antes da gente entrar no ar aqui, Sabrina, eu passei repelente, não é, que é justamente uma das orientações para quem vem conhecer aqui a Mata Santa Genebra, quem vai fazer esse passeio, uma das orientações é fundamental, importante e obrigatória, inclusive. Isso, a gente orienta, né, os participantes a estarem passando repelente, porque agora essa época do ano tem muito pernilongo, você viu, né? Tem bastante pernilongo aqui. Então a gente faz essa orientação e também quiser trazer garrafinha de água, porque no percurso não tem pontos de água, só aqui na sede da fundação. E também a vestimenta, que é calça comprida e sapato fechado, porque lembrando que a gente está numa área fechada, uma mata fechada, né? Então é importante esses itens para a segurança do visitante. Como faz? Quem pode participar? Quem são crianças, adultos? É para todo o público. Então, como são trilhas leves, né? Então pode ser desde criança de colo, idosos, jovens, adultos, e também, como tem um trajeto até o borboletário, também pode ser pessoa com deficiência também consegue fazer o trajeto. Como é o borboletário? É uma das atrações que tem aqui? Isso, além da trilha do Jatobá, né, nós temos o borboletário. Aqui na Mata de Santa Genebra são mais de 702 espécies de borboletas que já foram catalogadas, e o borboletário a gente tem um pouquinho dessas espécies nessa estufa. Então hoje, atualmente, a gente tem mais de 20 espécies sendo cuidadas no borboletário, e aí você pode conhecer um pouquinho dessa diversidade da mata também através do borboletário. Bom, vamos lá, sobre o passeio então, o roteiro segue pela estrada que contorna a floresta até o mini Pantanal de Sanã, é isso? Isso, a gente tem o mini Pantanal da Sanã, né, que é o riacho da Sanã, é um importante riacho que deságua ali no Ribeirão Quilombo, então ele contribui aí para esse rio, né, que é o Ribeirão Quilombo. E é uma área muito bonita da mata, é uma área de floresta paludosa, um tipo de floresta super raro no estado de São Paulo e que está bem preservada aqui na mata. Então o visitante também pode contemplar aves de riacho, de lagoas, então a gente consegue ter uma diversidade grande de aves nessa área, né, que é possível estar verificando no dia do passeio, né. Bom, estou dando uma olhadinha aqui, Sabrina, além desses percursos, a Mata de Santa Genebra conta também com outros roteiros mais longos, como a trilha dos Canchis, é isso? E o contorno da floresta? Isso, aí já para essas trilhas são necessário a contratação de condutores de visitantes, porque como são trilhas mais longas, né, então só pode ser feita com condutor, que também a inscrição é só entrar no nosso site, fjposantagenebra.sp.gov.br, condutores de visitante, e você pode agendar uma data diretamente com o condutor que está cadastrado.
Vamos lá, orientações importantes. Os organizadores das atividades ressaltam, né, Sabrina, que o tempo máximo de permanência na unidade é de 2 horas. Isso. O passeio começa às 9, ele pode ficar até às 11 horas, no período da manhã, e a parte da tarde começa às 14 e vai até às 16 horas. Quinta e sexta esse horário e sábado das 9 às 11 horas. Como eu já disse, repelente, né? Também trazer uma garrafinha de água em caso de chuva, sem chance. Sem chance. Em caso de chuva e ventos fortes, a atividade é cancelada. E a gente comunica no site. Vocês esperam quantas pessoas mais ou menos? Muita gente, né? Em média, nos finais de semana, em torno de umas 100 pessoas. E durante a semana, 40 por dia, assim, por período, né? Bastante gente, né, que vem para cá, né? Isso, é bastante gente. Como que surgiu a ideia desse passeio? Antigamente a gente fazia só visita monitorada e a ideia é para ampliar um pouco os roteiros e ampliar a participação da comunidade. A gente então pegou modelos de outras unidades de conservação, né, do país, que existia já essas visitas autoguiadas, e resolveu implantar aqui, e foi muito sucesso. Para você ter uma ideia, as nossas atividades, tanto de uso público e a educação ambiental que a gente faz nas escolas, o ano passado a gente atendeu 21 mil pessoas que passaram por aqui ou que a gente visitou nas escolas. Boa, Sabrina. Bom, queria que você, como a gente falou no início aqui da nossa participação, Gabriel, a Sabrina é a funcionária mais antiga daqui, tem o quê, 25 anos de casa? 22 anos. Puxa vida, 22 anos, então ela realmente conhece muito sobre a Mata Santa Genebra, que de fato desperta interesse, ó os bichinhos. Por isso é bom quem vier aqui no passeio trazer repelente. E assim, conhece realmente muito sobre aqui a Mata Santa Genebra, que desperta aí interesse e muita gente fora de Campinas, no Brasil todo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse local, que é a Mata Santa Genebra, Sabrina, por favor. Então, a Mata de Santa Genebra, ela é uma unidade de conservação federal, mas ela é gerida pelo município de Campinas por meio da Fundação José Pero de Oliveira, que foi criada em 81 só para gerir esse espaço aqui, que é a Reserva Florestal Municipal Santa Genebra. Em 85 ela foi transformada em unidade de conservação. Então aí a gente tem uma gestão compartilhada com o órgão federal, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então a gente tem a gestão compartilhada, mas a maior parte das atividades é elaborada pela Fundação com o apoio do ICMBio. E a mata, ela é muito rica em biodiversidade, né? Então nós temos aqui espécies ameaçadas de extinção, como por exemplo a palmeira jussara, que é uma espécie de palmeira que está ameaçada de extinção no Brasil. Nós temos também a onça parda, esse fragmento com 251 hectares tem onça parda. E a jaguatirica, a lontra. Então, ela é muito rica em diversidade, a Mata de Santa Genebra. É um patrimônio não só de Campinas, como de toda a região metropolitana de Campinas. Bom, e quem vier no passeio vai poder conhecer muita coisa disso. Sim, a gente recepciona, né, os visitantes, passa as instruções gerais. Tem um vídeo de fauna também que tem aqui na mata, com registros que a gente monitora a fauna aqui presente na Mata de Santa Genebra, né, por meio de câmeras, armadilhas fotográficas. Então a gente passa esse vídeo também para os visitantes conhecerem um pouquinho dessa diversidade. E no caminho, se aqueles que têm mais sorte, pode encontrar aí com macaco prego, com bugio. Agora nessa época do ano tem o teiu também. E tomar cuidado com as serpentes que podem aparecer também durante o percurso. Olha só que interessante. Pode abrir um pouquinho aqui, Walter M. Júnior, a nossa participação aqui, é o nosso repórter cinematográfico Walter. Bom, quem vier aqui realmente vai vivenciar uma experiência de fato extraordinária, né? Porque olha que lugar bacana, quanto verde, né? É realmente muito bonito aqui. Então, para a gente confirmar, para a galerinha que está acompanhando o Câmara Notícias, Sabrina, bom, vamos passar como faz a inscrição, também quais são os dias aí para o passeio, por favor. Os passeios são realizados toda quinta, sexta e sábado, e as inscrições podem ser feitas no site da Fundação José Pero de Oliveira, fjposantagenebra.sp.gov.br. Boa, legal, muito obrigado. Mais alguma coisa para a gente encerrar? Suas considerações finais, alguma coisa que tenha ficado para trás?
Pessoal, venham tomar o banho de floresta aqui na Mata de Santa Genebra, aproveitar para abraçar o jatobá, pegar essas energias positivas, né? Para começar bem o ano, Início né? do ano, né? E começar bem o ano. Então vem para a Mata de Santa Genebra. Não, e energia é tudo de bom. Tudo de bom, energia super boa, super Valeu, positiva. valeu, muito obrigado, viu, Sabrina? Obrigado pela participação conosco aqui no Câmara Notícia. Portanto, Gabriel Castro, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, que lugar bacana, que lugar bonito, que ótima opção para galerinha que queira curtir algo diferente nessas férias, vale muito a pena. Vem para cá você também, ô Gabriel. Ah, eu vou, o convite é aceito, Mata Santa Genebra é tudo de bom, uma ótima oportunidade para termos este contato, né, com a natureza, até com os animais. Então, muito obrigado, André Aranha, e claro, a Sabrina Martins, que é bióloga e diretora técnica da Mata, aí por todas as informações. Bom, a gente segue aqui com o jornal Câmara Notícia. A disfunção oral do bebê é um termo utilizado para descrever dificuldades do recém-nascido, o que pode atrapalhar funções básicas, como sugar, deglutir e respirar de uma forma eficiente. É um tema que você acompanha no Saúde Agora. Olá, está no ar mais um Saúde Agora aqui na programação da TV Câmara Campinas. Vamos juntos nessa edição falar sobre disfunção oral do bebê e é uma das maiores causas de problemas de amamentação, gerando impactos negativos para o bebê e para a mãe se não for diagnosticado precocemente. E para a gente falar sobre essa disfunção, quem vai explicar tudo para a gente, convidamos a fonoaudióloga e especialista em amamentação, Mayra de Paula. Olá, Mayra, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Mayra, para a gente iniciar, então, esse bate-papo, quero que você explique o que é essa disfunção. Bom, a disfunção, ela é uma alteração na função. No caso que estamos falando de amamentação, é uma dificuldade na função do sugar. Então, o bebê ele tem dificuldade para fazer a execução correta do movimento da sucção, que pode acontecer porque ele tem um freno alterado, que é o freio da linguinha, ou ele pode incoordenar a respiração e a sucção, daí ele não consegue fazer a deglutição correta e acaba até mesmo engasgando, ou às vezes que o bebê ele tem uma dificuldade nessa musculatura, a musculatura está um pouco mais enfraquecida, ou ele realmente não sabe como realizar os movimentos e a gente precisa fazer uma intervenção para ajudar esse bebê a fazer uma boa sucção para que ele consiga se alimentar corretamente. Certo, nos casos a gente fala sobre os bebês prematuros ou os bebês saudáveis que também podem ter essa dificuldade também no momento da amamentação, Mayra? Nos dois casos, bebês a termo e pré-termo podem apresentar essa dificuldade. O bebê que nasce muito antes do tempo, a gente já espera que é um bebê que vai ter uma dificuldade na sucção. Mas os bebês que nascem no tempo certo, eles também podem apresentar essas dificuldades. Então, não é só prematuros, não. Certo, e no caso, como que é para a mãe essa situação, né? Como que é feito esse diagnóstico no início ali? O bebê nasceu, quando ele vai fazer a pega, tem bebês que fazem a pega correta, mas também tem essa disfunção. Como que funciona na prática essa dificuldade? Logo no nascimento, é feito o teste da linguinha na maternidade e passam as enfermeiras nos quartos para fazer essa orientação para as mães. Quando essa dificuldade na amamentação persiste, então é necessário a intervenção de uma fonoaudióloga que entenda dessa questão oral, das funções orais do bebê, para fazer esse auxílio. Por quê? Às vezes o bebê ele está com a pega correta, então a gente escuta muito assim, mas a boquinha está de peixinho, na mama está perfeito, virado o corpinho para a mãe, mas o bebê está perdendo peso, a mãe ela começa a ter um enchimento das mamas e pode causar mastite, então esse bebê não está conseguindo extrair esse leite.
Então, acende um alerta. Por que será? É o freno alterado? É a língua que não está fazendo a movimentação correta? Ou esse bebê tem uma musculatura mais enfraquecida? Então, precisa dessa intervenção para fazer a correção necessária. Para a mãe, é muito frustrante, porque ela quer amamentar o filho e o filho, às vezes, não está ganhando peso, mesmo passando ali 40 minutos, 1 hora na mama e não consegue se alimentar, por uma dificuldade. E assim, quando é feito esse diagnóstico, né, esse diagnóstico ele pode acontecer também tardiamente, por exemplo, porque há relatos, né, quando o bebê ele não consegue fazer essa pega, a mãe ela acaba desistindo por algum momento, né, depois que ela sai ali da maternidade, que ela volta para casa, acaba não dando continuidade a esse tratamento, buscando especialistas. Como que você enxerga o cenário atual? Eu enxergo como uma falta de informação, porque tem muita gente que não sabe o papel da fonoaudiologia dentro da amamentação. Então, a mãe pega a culpa como se fosse dela. A culpa é minha, é o meu leite que é fraco, eu que não estou conseguindo, eu não sei fazer. Então, essa culpa vai consumindo a mãe. E às vezes ela não sabe que um profissional, fazendo uma boa avaliação, consegue fazer essa ajuda, essa intervenção precoce. Porque se caso ela começa a apresentar dificuldades aí na amamentação e já intervém, a gente consegue manter essa amamentação. Se chega a pausar a amamentação, entra com mamadeira, entra com colher dosadora, entra com outros artifícios que não é a mama, fica mais difícil de a gente voltar esse bebê para fazer a amamentação na mãe. Então, se a gente conseguisse intervir antes, a mãe ter essa dificuldade e buscar ajuda, é importante para a preservação da amamentação. Então, assim, eu acho que é mesmo a questão da desinformação. Ela não sabe que ela pode ser ajudada. Mas essa informação, ela é repassada ali para a mãe no momento que é feito esse diagnóstico, né? Então, de repente é algo que ela acha que vai conseguir fazer quando chegar em casa, no momento que ela estará sozinha ali com o bebê, talvez também pode ser uma questão de o emocional também pode afetar nessa questão? Então, se for apenas questão do emocional, ela estar sozinha, sem uma rede de apoio, pode afetar sim, mas se ela quiser bastante, ela consegue. Agora, essa mãe que teve um teste da linguinha, por exemplo, deu um teste da linguinha negativo, não teve alteração, mas esse bebê tem alteração, um teste da linguinha feito por um profissional que não é um fonoaudiólogo, que não entende das funções orais, às vezes esse bebê está com a pega correta, vai para casa, a mãe tem essa dificuldade na amamentação, daí o emocional entra, porque ela vai achar que ela é incapaz de amamentar. Mas às vezes é o que eu mais recebo no consultório, são bebês que saíram da maternidade com um teste negativo, não tinha alteração lá na maternidade, mas quando eu fui fazer a visita, fui fazer a avaliação, o bebê tem sim uma alteração no freno, o bebê tem sim uma disfunção oral. Então, assim, não é a mãe, é uma alteração no bebê que a gente precisa tratar. Mas sim, o emocional ajuda a piorar essa situação? Sim, mas a grande maioria das vezes é uma dificuldade do bebê. E a gente precisa ajudar esse bebê a mamar, porque o bebê ele não nasce sabendo mamar. Ele nasce com reflexo da sucção, mas a gente precisa fazê-lo aprender a mamar, sugar corretamente, porque mamar é o quê? O sugar corretamente, respirar corretamente, deglutir corretamente. E se ele não tem esse reflexo, se ele não tem esses estímulos, ou ainda assim ele tem os estímulos, mas algo está errado, então tem sim que buscar o especialista para ver exatamente o que está acontecendo, porque não é normal essa demora no procedimento da amamentação, né, Mayra? A gente espera que seja algo mais rápido. Tem casos e casos, né? Então, tem casos que a mãe ela tem uma dificuldade ali na pega, então tem que corrigir a pega.
Tem casos que a mãe consegue fazer a pega perfeita, mas o bebê está com a língua alterada, o freno, então tem que fazer a frenectomia, tem que liberar essa língua para esse bebê conseguir fazer corretamente os movimentos. Tem caso que está tudo certinho, a pega está perfeita, o freno está perfeito, mas o bebê ele não sabe fazer a sucção corretamente. Então a gente tem que ensiná-lo. Então, são várias vertentes. Várias disfunções também, como você mencionou. Qual que é a mais comum e qual é o tratamento assim, mais eficaz para essa criança conseguir, né, fazer essa pega, conseguir fazer a sucção perfeitamente? As disfunções orais, geralmente, é na dificuldade do sugar, seguido pela dificuldade do deglutir. Então, a gente tem que entender o que está causando cada situação e intervir terapias de fono para ajustar a musculatura oral. E se tiver com uma alteração no frênulo, precisa fazer a frenectomia, que é o corte do frênulo, para essa língua ter uma boa movimentação e conseguir fazer a sucção ou a deglutição corretamente. Se essa criança ela não for diagnosticada ou se a mãe, né, ela não buscou esse especialista, quando ela fica mais velha, no caso, vai inserir a alimentação nos primeiros ali aninhos de vida, que vai inserir a alimentação depois dos 6 meses, né, aproximado, pode ter esse problema também na alimentação, por conta de alguma disfunção dela. Pode sim ou não. Se for uma disfunção no deglutir, por exemplo, a criança engasga muito, que pode colocar até em risco a vida. Isso pode persistir da amamentação para a alimentação. Se não está conseguindo fazer a deglutição de líquido, quando chega no sólido, pode ser que continue essa dificuldade. Mas se for uma alteração no frênulo, por exemplo, nem sempre uma dificuldade na amamentação vai prosseguir como uma dificuldade com a alimentação. Então, tudo depende. A gente não pode bater o martelo aqui. Teve uma dificuldade na amamentação, terá dificuldade na alimentação. Porque a musculatura vai se desenvolvendo, né? Então, às vezes, com alguns ajustes que o nosso corpo mesmo faz, a criança consegue fazer uma boa deglutição, uma boa mastigação adaptada. Então, de fora, a gente não está vendo que tem uma adaptação. Mas por dentro, ela está fazendo pequenas adaptações para que ela consiga fazer esse manejo do alimento e deglutir corretamente. Perfeito, Mayra. Eu acho que então a mensagem que fica aqui é que precisa sim buscar orientação, buscar ajuda. Lá na maternidade, os enfermeiros falando sobre a situação, né? É preciso levar isso para a vida, levar isso em consideração, saindo da maternidade, persistir na busca de um especialista, né? Com certeza, porque manter a amamentação é manter a vida, né? Quando a gente entra com fórmula infantil, a gente tenta imitar aquilo que a mãe está produzindo de especial para aquele filho. Então, se a gente conseguir manter isso, além de manter o vínculo também da mãe e do bebê, seria ótimo. Então, assim, a orientação tem dificuldade, saiu da maternidade, ainda persiste, está machucando o mamilo, está com dificuldade, o bebê está engasgando, está soluçando demais, não está ganhando peso, só chora, precisa buscar ajuda para que esse bebê se alimente corretamente. Porque da alimentação, no caso do leite da mãe, esse bebê ele vai se desenvolver. Então, é algo muito importante e é o início da vida. Então, a gente precisa ter uma atenção especial para isso. Tá certo, Mayra. Eu agradeço a sua participação aqui no Saúde Agora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Imagina, eu que agradeço. O Saúde Agora fica por aqui. Espero que você tenha gostado dessas dicas e também orientações da especialista de hoje. Obrigada pela companhia, pela audiência e até o próximo Saúde Agora. Amanhã, sexta-feira, o dia fica ensolarado, a nebulosidade diminui e não tem previsão de chuva. O calorão veio para ficar, viu? Os termômetros sobem. Olha só, as temperaturas estão aqui na minha tela. Amanhã, 9 de janeiro, mínima de 22 graus, mínima elevada.
e a máxima pode chegar aos 32 aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.